Convido a todos e todas para abrirem o texto das Escrituras, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 10. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência, para que a grandeza do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Pergunta que eu faço nesta manhã é: qual o tesouro da sua vida? Qual o tesouro da nossa vida? Na liturgia, nós lemos Mateus, capítulo 6, e no versículo 21, Jesus Cristo disse: Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O que mais valorizamos na nossa vida é o que está em nosso coração. Se o tesouro da vida for a conquista de bens materiais, for a preocupação com a aparência exterior, for a satisfação de desejos íntimos, for a obtenção de poder, ou se o desejo do coração for o relacionamento com Deus, o nosso coração revelará isso. A Bíblia diz que o coração é o centro da nossa vida, é o centro da nossa personalidade, dos nossos sentimentos, daquilo que nós pensamos e da nossa vontade. Se alguém visse, alguém já disse isso, né? Se alguém olhasse para o nosso extrato bancário e a nossa agenda de atividades, investigando esses documentos, ele facilmente chegaria à conclusão daquilo que é importante para nós, daquilo que ocupa o nosso coração. Certa feita, um jovem rico se aproximou de Jesus Cristo. E ele demonstrava uma aparente piedade, um interesse pela vida eterna. Ele perguntou a Cristo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas Jesus conhecia o seu coração e sabia o que era prioritário para ele. Então Jesus propôs o seguinte: jovem, dê os seus bens aos pobres e depois você me segue. Fazendo isso, você vai acumular um tesouro no céu. Mas o que a Bíblia diz a respeito da reação desse jovem? O que ele fez? A Bíblia diz que ele saiu de cabeça baixa, porque era dono de muitas riquezas. O seu tesouro eram as riquezas. Ele não estava disposto a abrir mão delas. E como bem reforçou o reverendo Roy durante a nossa liturgia, Jesus disse: não podemos servir a Deus e as riquezas. A riqueza, na verdade, é dádiva de Deus, não é? Deus beneficia algumas pessoas com riquezas. Agora, a insensatez é a pessoa substituir Deus pela dádiva, o benefício por aquele que concede o benefício. Isso nós não podemos fazer. No texto que nós lemos, no contexto desta passagem, o apóstolo Paulo
nos ajuda a refletir sobre o tesouro da vida. No caso de Paulo, ele diz aqui, em 2 Coríntios capítulo 4, o tesouro de sua vida era o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Era o maior tesouro de sua vida. Por que eu posso dizer isso à luz desta passagem? Porque no verso 1, no capítulo 4, verso 1, ele diz que estava disposto a sofrer por causa deste Evangelho, sem desfalecer. Ele poderia ficar exausto, extenuado, fatigado, mas ele não desistiria por causa deste Evangelho. No verso 6, ele diz que este Evangelho, ele nos liberta das trevas espirituais, fazendo resplandecer a luz de Jesus Cristo em nossa vida. Ele estava disposto a sofrer por este Evangelho. Com base nisso, a minha proposição nesta manhã para nossa reflexão é: o Evangelho de Jesus Cristo é o maior tesouro do cristão ou da cristã. O Evangelho de Jesus Cristo é o maior tesouro do cristão ou da cristã. Paulo, ele nos mostra isso aqui na passagem, dizendo que o Evangelho, ele advém do poder de Deus, ele origina-se no poder de Deus. No verso 7 ele fala: temos, porém, este tesouro. O tesouro aqui que Paulo menciona é o Evangelho de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência, para que a grandeza do poder seja de Deus e não de nós. Essa expressão aqui é interessante, né? Temos este tesouro em vasos de barro. Um tesouro ser colocado dentro de um vaso de barro não era incomum na época de Paulo, porque não havia bancos, né? As pessoas não podiam guardar o seu dinheiro nos bancos. Então muitos escondiam seus bens em vasos de barro, acreditando que ninguém desconfiaria de um tesouro dentro de um utensílio tão ordinário, tão comum. O que é importante notar é que Paulo faz uma associação aqui entre o tesouro e o vaso de barro. Na verdade, o tesouro é o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Filho de Deus, aquele que é santo, justo e sem pecado, e os vasos de barro, que somos nós, pecadores. Por que este Evangelho é tão valioso? Por que ele é um tesouro? O texto diz, porque ele tem origem na grandeza do poder de Deus. Paulo, falando lá em Romanos, ele diz assim, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por quê? Porque, como disse em outros momentos o reverendo Roy, o Evangelho cura, o Evangelho transforma a vida, o Evangelho ele muda o nosso coração e a nossa visão para enxergarmos as coisas como Deus. Nós estamos estudando na escola dominical um modelo cognitivo, comportamental. O nome não importa. Nas aulas, o reverendo Roy tem trabalhado conosco a ligação entre uma mentalidade sadia, saúde mental e a fé cristã. E ele nos apresentou este modelo que é composto de 3 elementos. Vocês que estão na aula, será uma recapitulação, claro que inferior à aula que é dada, mas
é uma tentativa minha de reforçar essa verdade acerca do Evangelho ser um tesouro para nós. Veja que advém do poder de Deus, né? Veja que este modelo, ele apresenta 3 elementos: o acontecimento, o fato em si, a nossa visão do fato, a nossa visão que é baseada nas nossas crenças, e a consequência disso para a nossa vida. A consequência tem a ver com a nossa visão da realidade, daquilo que aconteceu. Eu trouxe 2 exemplos para a gente refletir sobre isso, e a gente observar como o Evangelho de Cristo, ele é um tesouro valioso. Um fato da realidade. Qual o fato? Sofrimento causado por uma doença grave. A visão desse fato por um cristão ou uma cristã. O cristão, ele fica triste quando ele está com uma doença grave? Claro, ele fica triste. Mas ele tem a fé que é dada por Deus, e essa fé, ele fica triste, mas ele sabe que por meio dessa fé, ele entende que Deus está com ele, ele compreende que Deus tem um propósito naquilo que está acontecendo na vida dele, e ele confia que Deus vai cuidar da vida dele. Agora, um outro exemplo, mesmo fato, sofrimento causado por uma doença grave. A visão do fato por alguém que não tem essas perspectivas, não tem esses valores firmados nas Escrituras. Ele, diante do fato, ele diz: estou triste, verdade, mas eu não entendo porque isso aconteceu comigo, eu não mereço, é injusto. Nem todos que não têm Jesus agem desta maneira, mas a exceção também confirma a regra, que normalmente é assim que as pessoas lidam com os seus sofrimentos. Elas se sentem injustiçadas. Consequência, há um problema real que deixa triste, mas a tristeza, ela não é tratada, vira amargura, que pode gerar desespero e depressão. Qual a diferença dessas 2 experiências? A diferença é o Evangelho de Cristo, que origina-se no poder de Deus. Eu acho muito interessante quando Paulo, lá em Romanos 1,17, depois que ele fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele nos ensina a viver de fé em fé. Romanos 1,17, ele diz assim: o justo viverá de fé em fé. A vida do cristão ou da cristã tem que ser uma experiência de fé. Em Jesus Cristo nós temos porção de fé para cada necessidade da vida, para cada desafio que a vida nos impõe. E seguimos em frente, firmados em Cristo, confiantes, esperançosos. O Evangelho de Cristo é um tesouro, porque ele vem do poder de Deus. O Evangelho de Cristo é um tesouro, porque sustenta nas tribulações. Verso 8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O Evangelho de Jesus não nos livra das tribulações, mas nos sustenta no meio delas. A experiência do apóstolo Paulo foi de sofrimento. O ministério do apóstolo Paulo está muito associado ao sofrimento. O contexto da carta revela isso. No capítulo 1, verso 8, vejam as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim: irmãos,
As tribulações que me sobrevieram na Ásia foram acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. A experiência dele foi experiência de sofrimento. Um sofrimento que ele enfrentava com a própria igreja de Corinto, porque ele havia organizado aquela igreja. Mas os irmãos não queriam mais saber dele ali. Não queria que ele pregasse e ensinasse. Preferia os líderes, a igreja, ou os líderes da igreja, preferiam os líderes de Jerusalém que vieram para Corinto e que pregavam uma mistura de cristianismo com judaísmo. O apóstolo Paulo, ele escreve lá no capítulo 2, verso 3, ele diz: eu escrevi para que quando eu for encontrar vocês, não tenha tristeza, da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vós, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. O que Paulo está dizendo aqui é que ele estava sofrendo por causa do conflito que ele estava experimentando com os líderes da igreja de Corinto. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o sofrimento, ele faz parte da nossa realidade, não é uma opção, todos enfrentamos, mas o que Paulo mostra aqui nessa passagem é que o Evangelho, ele nos sustenta nas tribulações. Olha o que ele fala no verso 8, veja: somos atribulados, mas não angustiados. De fato, nós somos pressionados, afligidos, mas nós não somos dominados por essa aflição. Ele continua: ficamos perplexos muitas vezes, não sabemos o que fazer, nos sentimos perdidos, mas não desanimados, sem esperança, ou tomados pelo desespero. Ele diz: somos perseguidos sim, muitas vezes, maltratados, molestados, mas não desamparados. Não somos deixados para trás, não somos abandonados. Somos abatidos, a ideia aí é de sermos jogados para baixo, mas não somos destruídos, arruinados, colocados para fora do jugo. Ou seja, não ficamos livres das tribulações, mas não ficaremos prostrados diante dela. É por isso que o escritor de Provérbios, ele diz assim: 7 vezes cairá o justo, e 7 vezes levantará. Jó enfrentou sofrimentos de vários tipos. Vocês que conhecem a história de Jó sabem que ele perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde e perdeu a compreensão da esposa. O que a esposa disse para ele? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Não está vendo o que a tua fé te levou? Mas Deus esteve com Jó e o restaurou. Pedro negou Jesus, depois de afirmar publicamente que jamais faria isso. Ele reconheceu seu pecado e não se perdoava por ter traído alguém que lhe fizera tanto bem. Pedro não se perdoava, mas Deus perdoou Pedro, o restaurou a ponto de se tornar um grande líder da igreja no primeiro século. As tribulações vêm, não é fácil enfrentá-las, mas o Evangelho de Cristo nos sustenta, não permite sermos definitivamente derrotados. E além disso, o Evangelho nos traz uma perspectiva futura, porque nessa mesma passagem, eu vou ler o versículo para vocês, o Evangelho de Cristo nos dá a certeza de que as tribulações do presente não podem ser comparadas com a glória que nós vamos experimentar na habitação celestial.
Então, além do sustento presente, nós temos uma perspectiva futura. No verso 17, 2 Coríntios 4,17, Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo chama as tribulações do presente, ele qualifica essas tribulações de duas maneiras. São momentâneas e são leves, comparadas com o peso de glória que nós vamos experimentar no reino celeste. São momentâneas, são temporárias, vão passar. São leves, diante da fartura de paz e de alegria que nós experimentaremos na habitação celestial, onde definitivamente as tribulações não mais existirão. Então veja, por que o Evangelho é precioso? Por que ele é valioso? Porque ele é o maior tesouro da nossa vida. Porque ele origina-se no poder de Deus. Porque ele sustenta nas tribulações. E finalmente, porque ele manifesta a vida de Cristo. Verso 10, né? Ele diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Nas tribulações, no sofrimento, a vida de Cristo se manifesta em nós. É interessante observarmos os dois opostos apresentados por Paulo aqui nesse versículo. Por um lado, ele diz: levamos no corpo o morrer de Cristo. O que isso significa? Levamos no corpo o morrer de Cristo. Que assim como Jesus sofreu, nós também vamos sofrer. Mas o detalhe é que nós sofremos e somos pecadores. Jesus sofreu sendo justo e sem pecado. E do outro lado, o texto diz, repetindo o primeiro lado, levamos o corpo morrer de Cristo. Por outro lado, a vida de Cristo se manifesta em nosso corpo. Sofremos sim, como Jesus sofreu, mas se sofremos, tendo o Evangelho de Jesus, os seus valores, como a nossa maior riqueza, a vida de Jesus, olha o lado, sofremos, morremos, e agora vivemos. A vida de Cristo se manifesta, a confiança na graça, a alegria da salvação, o desejo de glorificar o nome de Deus e a gratidão por tudo que Ele faz, é o que predomina quando o maior tesouro da nossa vida é o Evangelho de Cristo. Me impressiona as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 11, que ele diz assim: aprendi a viver contente em toda situação, sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é ter a vida de Cristo. Não dependemos de circunstâncias, não dependemos de pessoas, não dependemos das nossas habilidades, não dependemos do nosso conhecimento, embora tudo isso tenha o seu valor. Mas a nossa confiança está no Evangelho, na graça do Evangelho de Jesus Cristo. Ter a vida de Cristo é ter a vida independente de circunstâncias, como o profeta Isaías mencionou, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Concluindo, o Evangelho de Jesus é o maior tesouro da vida do cristão. Por quê?
porque advém do poder de Deus, porque sustenta nas tribulações e porque manifesta a vida de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus não nos livra dos sofrimentos, mas Deus utiliza esses sofrimentos para moldar em nós o caráter de Jesus Cristo. Então, eu queria terminar com algumas aplicações para a nossa vida. Falo para mim, Ismael, falo para vocês. Primeira aplicação: dependa de Deus na sua vida. A excelência do poder é Deus. Não espere respostas confiando nas suas habilidades, no seu conhecimento, nas pessoas, na sua posição social. Como o sábio que escreveu Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Dependa de Deus. Segundo lugar, segunda aplicação, não estranhe o sofrimento. Faz parte da nossa caminhada. O sofrimento não representa o abandono de Deus. Pelo contrário, ele vem para aprendermos a confiar em Deus, para nós aprendermos que Ele está no controle e cuida de nós. Terceiro, pergunte menos, confie mais. Nós somos frágeis, nós somos os vasos de barro, mas nós carregamos um tesouro precioso, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, o Deus vivo e verdadeiro, Ele manifestará a sua vida em nós, em todas as circunstâncias, especialmente no sofrimento. Então, a proposta desta reflexão, desta mensagem é: o Evangelho de Jesus Cristo é o maior tesouro da vida do cristão e da cristã. Lembre-se disso, se agarre a Jesus, ao seu Evangelho, medite nele, leia as Escrituras, caminhe com Deus, suporte as tribulações, experimente a vida de Cristo, poder de Deus manifestado na sua vida através do Evangelho. Deus nos abençoe.